Olá! Nesse vídeo nós vamos tentar fazer uma análise gráfica do que a transformada de Laplace direta e inversa elas estão fazendo com o sinal, usando aquela visão dos produtos escalares, e nós vamos também finalmente discutir quais são essas funções que a transformada de Laplace está fazendo esses produtos escalares. Ok, então vamos lá. Nós temos aqui então a transformada de Laplace direta, né? E na transformada de Laplace direta, nós estamos pegando um sinal x de t, um sinal no tempo, e nós estamos fazendo o produto escalar dele com funções que estão no plano S. Ou seja, em cada ponto do plano S, nós teremos uma função do tempo associada com ele, e nós faremos o produto escalar, ou seja, nós calcularemos a similaridade do sinal x de t com essas funções que moram no plano S. E eu já vou falar aqui antes da hora, na verdade essas funções que moram no plano S, elas estão relacionadas com exponenciais e com senoides. Então nós estamos calculando a similaridade do sinal x de t com essas senoides e exponenciais. Então depois que nós calculamos uma transformada de Laplace, nós vamos obter uma função x de S. E daí esse S, que é o argumento dessa função, ele vai representar cada uma dessas funções. É como se fosse o número de identificação dessa função. Então, por exemplo, se nós quiséssemos saber qual que é a similaridade que o nosso sinal x de t tinha com a função que estava no sigma 1 e j2, por exemplo, nós só colocaríamos no lugar desse s esse sigma 1 e j2. Porque, na verdade, são endereços complexos, digamos assim, né? Na verdade, esse x de S ele vai nos dar um número complexo, né? E o que nós estamos interessados, ou seja, o coeficiente de similaridade, ele seria, na verdade, o módulo desse número complexo. A fase ela vai ter outras interpretações. Então, esse gráfico que você está vendo aí agora, ele seria um gráfico dos coeficientes de similaridade de um sinal x de t com essas funções do plano S, essas exponenciais e essas senoides do plano S. Então ele seria um gráfico do módulo do x de S. Ok, então na transformada de Laplace inversa, nós vamos fazer o processo inverso. Ou seja, na transformada de Laplace inversa, nós temos uma função que descreve as similaridades de um sinal com as funções do plano S, e a partir dessas similaridades, nós vamos recompor aquele sinal. E como nós vamos fazer isso? Pois bem, nós tínhamos já aquele x de S, que ele pode ser imaginado como uma receita, né, do sinal x de t, se nós pensássemos assim. Ou seja, ele está nos dizendo quanto de cada sinal do plano S nós precisamos somar para chegar de novo no sinal x de t. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar cada um desses coeficientes de quanto que nós precisamos de cada sinal do plano S, nós vamos multiplicar eles por esse sinal que está associado do plano S, e depois nós vamos somar tudo, né? Então é isso que essa integral significa. Nós temos essa multiplicação aí dentro, e nós temos uma integral para somar tudo. Então isso de certa forma é bem análogo ao que nós estávamos já fazendo com a transformada de Fourier, né? Ou seja, nós estávamos na transformada de Fourier decompondo um sinal em senoides, e depois na transformada inversa de Fourier nós pegávamos todas essas senoides, fazíamos multiplicações por elas e somávamos tudo para obter de novo o sinal. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, só que a diferença é que agora nós estamos mexendo com senoides e também com exponenciais. E você já no próximo vídeo, que é sobre equações diferenciais, você vai entender por que nós estamos colocando exponenciais aí no meio. Mas agora então eu vou finalmente explicar o que são essas funções associadas ao plano S exatamente, né? Que são essas senoides exponenciais. Mas então eu vou começar essa explicação pela transformada de Laplace inversa, porque eu acho que é um pouquinho mais fácil de entender o que está acontecendo, né? Então nós temos aqui essa integral que está no plano complexo, né? Uma integral com limites de integração complexos. Ela acaba sendo bem complicada de calcular porque envolve análise complexa, mas felizmente nós não vamos fazer isso nesse curso. Mas o importante é que ela está integrando sobre todo o eixo J. Ou seja, nós estamos indo desde o J menos infinito até o J infinito, passando em todo o eixo imaginário. Então nós podemos tentar imaginar o caminho que essa integral vai fazer nesse plano S. Ela vai percorrer o plano S onde a transformada de Laplace existe,
e ela vai começar do menos infinito, aí ela vai passar por essa camada vermelha aqui, depois ela vai para laranja, aí vai para amarelo e vai subindo pelo arco-íris todo até o j infinito. Só que acontece que uma soma, né, dentro de uma soma, a ordem dos fatores não altera o resultado, concorda, né? Por exemplo, se eu pego 4 mais 3 e 3 mais 4, os dois vão dar 7. Então eu posso fazer essa soma aí no plano S na ordem que eu quiser. Então vamos imaginar aqui uma ordem especial. Nós vamos então pegar uma camada de cima e somar com uma camada de baixo. Nós vamos fazer essa reflexão aí. Ou seja, aqui nesse desenho então, eu vou começar somando o vermelho com o rosa, depois eu vou somar o laranja com o bege e assim por diante. Ou seja, soma uma camada de cima e a camada de baixo refletida. Então perceba que nós estamos fazendo a mesma soma, só que só mudando a ordem, né? Mas onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que nós podemos fazer então nesse plano S uma soma de pontos que são complexos conjugados. Ou seja, para quem não lembra, né, o complexo conjugado é quando nós vamos inverter a parte imaginária de um número. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nessa soma, né? Nós estamos somando um de cima aqui, o ponto de cima, com o complexo conjugado dele, que é o de baixo, né? Ou então nós estamos somando o de baixo com o complexo dele, que é o de cima. Mas tanto faz, né? Então agora vamos parar com essas cores, né? E vamos ver exatamente o que acontece dentro da integral com os símbolos mesmo. Então, dentro da transformada de Laplace, nós temos esse e na st. Ou seja, nós estamos somando conjugados complexos. Então nós temos e na st somado com e na s estrela t, porque o estrela denota o conjugado complexo, né? Veja que eu estou tentando mostrar aqui o que está acontecendo quando nós somamos esses limites de integração. Então nós poderíamos parar aqui, né? Esse e na st somado com e na s estrela t é a função que nós temos quando nós estamos fazendo aquele produto escalar. Ou seja, é a tal da função que tem a similaridade com o sinal x de t. Só que então nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dessa expressão para ver o que ela é, né? Então vamos abrir aqui. Beleza, então abrindo aqui, nós temos de um lado um e na sigma mais j ômega e do outro um e na sigma menos j ômega, né? Porque o S ele é sigma mais j ômega, só que nós temos de um lado ele normal e do outro o complexo conjugado, né? E o complexo nós colocamos um menos ali. Então nós vamos agora abrir essas exponenciais utilizando a propriedade das exponenciais. E eu vou colocar esse e na sigma t em evidência. Daí aparece uma coisa interessante aqui, né? Você pode lembrar lá da fórmula do Euler, que nós tínhamos que o cosseno de θ ele era e na jθ mais e na menos jθ sobre 2, né? E nós temos aqui, dentro desses parênteses, essas exponenciais. Então nós podemos trocar o que está aí dentro pelo cosseno. E então, essa aqui é a expressão daquela fórmula lá, que tinha os exponenciais complexos. Então nós temos agora uma expressão no tempo. Ou seja, quando nós fazemos a transformada inversa de Laplace e nós estamos pegando pontos complexos conjugados dentro do plano S, nós estamos reconstruindo o sinal com essas funções aqui. Então vamos plotar agora o que são esses pontos, ou melhor, o que são esses pares de pontos. Então eu vou começar aqui me restringindo apenas ao eixo dos imaginários, né? E eu vou pegar ômega igual a mais ou menos 1, porque eu tenho que pegar o número, né, e o complexo conjugado dele. E eu vou fazer o sigma igual a 0. Então, jogando esses valores na expressão, você vai perceber que a exponencial vai zerar, né? Ou seja, ela vai ficar com um valor de 1, porque fica na 0, e nós vamos ficar apenas com um cosseno puro. Ok, então agora vamos experimentar com um valor um pouco maior de ômega. Nesse caso aqui eu estou pegando ômega igual a 15 e o sigma ainda está 0, né? Se nós fizéssemos o mesmo procedimento jogando isso aí dentro da fórmula, nós vamos ficar com cosseno de 15t. Ou seja, nós ainda temos uma senoide pura, né? Só que ela está com uma frequência maior. Então isso quer dizer que se nós ficarmos aqui no eixo imaginário, nós só vamos ter senoides, e quanto mais nós nos afastamos da origem, maior vai ficando a frequência. E isso faz sentido, né? Porque lembra que a transformada de Fourier ela seria um caso especial da transformada de Laplace, quando o sigma é igual a 0?
Então é exatamente isso. Nós estávamos desde o começo trabalhando com o plano S, só que nós só estávamos nessa parte aqui, nesse eixo do J ômega. Por isso que era só senoides. Então agora nós vamos nos aventurar um pouquinho fora desse eixo imaginário. Nós vamos finalmente entrar no mundo do Laplace, né? Então eu vou pegar aqui ômega igual a 0 e sigma igual a 1. Se você jogar isso aí na expressão, né, você vai perceber que o cosseno ele vai sumir. Ah, e como detalhe, né, eu ainda estou pegando números que são complexos conjugados um do outro. É que nesse caso aqui está um em cima do outro, mas eu ainda estou fazendo uma soma aí. Mas então, quando nós estamos nesse eixo aqui do sigma, nós teremos exponenciais puras. Agora eu vou então pegar um valor de sigma igual a menos 3, ou seja, nós estamos indo para o outro lado do eixo sigma. E como você pode ver, né, jogando esses valores aqui na fórmula, nós vamos obter uma exponencial que cresce para o outro sentido. Ou seja, o lado que nós escolhemos para o sigma vai determinar se nós temos uma exponencial que cresce ou que decresce. E também, de forma similar que acontecia com as senoides, que quando nós íamos nos afastando do zero, elas iam oscilando mais rápido, no caso das exponenciais, quando nós vamos nos afastando do zero, elas vão crescendo cada vez mais rápido. Então agora, finalmente, se nós pegarmos um ponto que está em qualquer lugar aí desse plano S, por exemplo, eu estou agora pegando ômega igual a mais ou menos 4 e sigma igual a 2, quando nós pegamos um ponto desse, nós vamos obter uma combinação de exponenciais e de senoides. Então você pode ver aqui que nós obtivemos uma senoide que ela vai cada vez mais crescendo em amplitude, né? A mesma coisa aqui para esse outro exemplo. Nesse outro caso aqui eu vou pegar ômega igual a mais ou menos 3 e sigma igual a 5. Então nós vamos obter agora uma senoide que ela vai decrescendo em amplitude. Então é isso que eu tinha para falar sobre as funções associadas ao plano S da transformada inversa de Laplace, né? Elas são essas exponenciais compostas com senoides e nós estamos decompondo e recompondo o nosso sinal a partir delas. E daqui a pouco, né, no próximo vídeo, você vai entender por que nós estamos interessados em decompor e recompor um sinal com exponenciais e com senoides. Mas agora nós vamos falar um pouquinho da transformada direta de Laplace, né? Bom, então na transformada inversa nós estávamos passando do domínio da frequência para o domínio do tempo, né? E no domínio do tempo é onde nós estamos acostumados, né? É onde nós vivemos. Só que daí quando nós falamos da transformada direta de Laplace, nós estamos passando do tempo para a frequência. Então acaba acontecendo que as funções associadas ao plano S, elas continuam sendo essas exponenciais, só que elas estão isoladas, né? A gente não está somando o complexo conjugado, então elas não têm muita interpretação no tempo. Então o que eu estou passando aqui é uma demonstração, né, do que é feito, do que nós podemos fazer para tentar visualizar essas funções. Nós basicamente estamos usando aqui as fórmulas de Euler para passar isso aí para um cosseno e um seno, só que nós temos então um seno imaginário, né? Então o máximo que nós podemos fazer seria imaginar isso aí como aquelas espirais que eu discuti em alguns vídeos atrás sobre números complexos, que são espirais no plano complexo, né? Só que realmente é só isso mesmo, não tem muita explicação física. Talvez só essas espirais aí que dá pra imaginar. Então é por isso que eu tô passando um pouco rápido essa parte aqui também, né? Então de qualquer forma aqui está um diagrama aqui que eu tentei fazer de como essas funções estão populando o plano S. Dessa vez eu não expliquei tão detalhadamente como eu expliquei para outra transformada, mas eu deixei todas as deduções aí. E na verdade tem poucas deduções, né? Nós só manipulamos um pouco esses números para relembrar dessas espirais complexas que tem parte imaginária. Bom, mas por esse vídeo é só isso mesmo, né? No próximo vídeo, então, nós vamos relembrar algumas coisas de equações diferenciais e você vai começar a perceber quais tipos de problema que a transformada de Laplace é útil. Ou seja, em quais tipos de problema essa abordagem de passar do mundo real para esse mundo esquisito das frequências complexas vai nos ajudar a resolver alguma coisa. Mas até lá então.